Paz do Senhor, amém? Eu vou fazer uma solicitação para vocês. Eu gostaria que quem está nesses bancos daqui viessem para esses bancos de cá. Tem uma meia dúzia de banco aqui que só bolsas estão usando. São bolsas cristãs. Elas realmente vêm em todos os cultos. Ei, mano, você também. Assim a gente se sente assim mais conchegado com vocês, assim, mais perto. O que eu preparei hoje é pequenininho. Vocês podem ver nessas letrinhas aqui, ó, que não é grande coisa, pouquinha coisa. Só que isso aqui é só uma página, tem mais duas para baixo. Mas então, vamos iniciar. Vamos começar com mais uma oração. Vamos fechar nossos olhos. Vamos nos aquietar na presença de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse culto, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, esse dia lindo, Pai. Estava um dia de sol, Senhor, mas também não estava muito calor, estava um vento refrescante, Senhor. Hoje eu tive a oportunidade de poder fazer uma caminhada, tal, debaixo desse sol, um lugar muito bonito, cheio de coisas que o Senhor criou, muito lindo. Obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Eu acredito que esse dia foi legal, foi maneiro para cada um que está aqui hoje, ó Pai. E mesmo, Pai, que tenha sido um dia difícil, tenha sido um dia atribulado, Senhor, eu tenho certeza que assim como o Senhor esteve comigo nesse dia, o Senhor também esteve com cada pessoa aqui, ó Pai. Porque se as pessoas vieram aqui na Tua casa hoje, Senhor, eles não vieram à toa, Senhor. Eles estão aqui porque o Teu Espírito Santo tocou, o Seu Espírito Santo falou, e o Seu Espírito Santo tem uma promessa para cada um de nós essa noite, Pai. Senhor, te peço, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para tocar os nossos corações, ó Pai. E como diz uma das Suas promessas, ó Pai, tirar esse coração de pedra de dentro de nós e colocar um coração de carne, Senhor, sensível a Ti, Pai. Ó Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha me usar como instrumento, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa tomar os meus lábios, as minhas mãos, ó Pai. E tudo que eu vier falar, venha, ó Pai, de encontro ao coração de cada filho Teu, ó Pai. Inclusive para mim, Senhor. Porque em primeiro lugar, ó Pai, essa pregação, eu tenho certeza que o Senhor veio falar comigo, ó Pai. Em nome de Jesus, te peço, te louvo, te agradeço, ó Pai. Amém. Amém? A origem dessa pregação é uma coisa muito interessante. Algumas semanas atrás, mas acho que já faz quase uns meses já, eu pedi para o pessoal da liderança para eles me deixarem meio de fora das pregações, da organização do culto e tal, porque pessoas diferentes, pessoas estranhas. Está vendo que está todo mundo para cá? Mas como eu estava dizendo, eu pedi para o pessoal para me deixar um pouco de fora, porque eu estava passando por um probleminha técnico. Eu sou técnico de som de um trabalho de teatro na PUC, e esse trabalho técnico estava me impedindo de poder estar aqui 100%, porque eu estava saindo dos ensaios que a gente faz nos sábados. Eu saio todo dia 6 e pouco, 7 horas, e chegar aqui para preparar um culto para vocês, acreditem, é um peso razoável. Aliás, vim aqui na frente falar, toda vez que eu venho, é uma coisa interessante. Eu já perdi as contas de quantas vezes já preguei aqui, mas toda vez que eu venho, as pernas tremem, a gente sente aquele medinho assim, porque não é porque a gente vai falar em público, mas é porque a responsabilidade que a gente tem de trazer algo de Deus para vocês é muito grande. E eu me cobro muito disso. Então eu pedi para o pessoal, falei para eles, vê se vocês conseguem ajeitar umas datas aí, para pelo menos até dia tal. Não, tá bom, obrigado.
até dia tal eu não vou poder participar. Só que Deus é um cara assim maneiro. Eu ainda, teoricamente, não poderia estar participando hoje, mas hoje não teve ensaio, hoje foi um day free, semana que vem a gente está apresentando. E hoje eu tive um dia de descanso, literalmente. Hoje, como eu falei na oração, eu moro em Vinhedo, tem uma lagoa perto de casa. Aí eu fui dar uma volta na lagoa. Aí pro outro lado da lagoa tem um caminho com árvores e tal, muito bonito. E nesse momento eu pude ter um pouquinho de momento com Deus, orar, poder conversar com Deus, ter um momento de intimidade com Deus. Mas a origem dessa pregação começou muito antes de eu sequer pensar em pregar. Esses tempos atrás aí, esses dias atrás, teve acampamento de casais, né? Que eles acampam em lugares muito legais, eles acampam em hotéis, 5 estrelas, muito legal. Você gosta de barracas, né? Eu também adoro barraca. Eu tenho uma que cabe eu me visto assim. Tem uma galera que eu normalmente vou acampar com eles falam que eu tenho uma embalagem Tetra Pak, né? Eu entro e ela fecha o vácuo. Mas adoro acampar em barraca também. Mas então, eles foram nesse acampamento de casais e quando eles voltaram, meus pais foram também, né? Meus pais voltaram e trouxeram essa Bíblia aqui. Bíblia Sagrada, edição de promessas. Letra hiper gigante. Hiper gigante. Não é tão hiper gigante assim, tá, gente? Dá para ler daí? Mas, glória a Deus. A questão é o seguinte. Há um tempo atrás, eu já tenho meio que preparado uma crença minha, digamos assim, uma forma de escudo contra certas coisas que são modismo na igreja. E de um tempo para cá, as pessoas têm pego as promessas de Deus e têm usado de forma errada, têm usado no contexto errado. E hoje em dia você vê muita gente usando promessas de Deus, falando que se você for dizimista, for de oferta e tudo mais, você vai ser um cara rico, você vai ser super abençoado e tudo mais e tal. E contra esse tipo de coisa, eu cria na minha mente, no meu coração, que as bênçãos de Deus não vêm por mania de barganha. Eu não vou chegar para Deus e falar: Deus, vou te dar um trocado e você vai me dar um carro novo. Eu não vou chegar para Deus e falar: Deus, vou te dar milão, eu quero aquela namorada, hein? Não tem barganha com Deus, cara. Tipo, primeiro que a primeira coisa mais importante de tudo que a gente pode querer e pedir, Ele já fez e você tem de graça. Ele morreu por cada um de nós. A única coisa que a gente tem que fazer é acreditar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E essa é a maior bênção, a maior dádiva que Ele poderia ter te dado. A maior bênção, a maior dádiva que Ele poderia ter me dado. E eu estava com essa crença no coração de que, esse lance de fazer coisinhas para agradar a Deus, para que Ele me dê alguma coisa em troca, isso é balela. Isso aí não existe. Aí, eu dou de cara com a Bíblia Edição de Promessas. Edição de Promessas. O que ela tem de diferente das outras, gente? Ela tem os trechos da palavra que elas estão em negrito. Negrito não. Grifado. Além disso, ela tem uma capa bonita. Dizem que as das mulheres é mais bonita, eu já não sei. Eu diria que é mais trabalhada, né? Mais bonita, não é mais bonita assim.
Mas então, aí eu parei assim, vi esse título na capa, eu falei, nossa, será que a Igreja Nazarena vai entrar nessa onda também? Falei, poxa vida, que decepção. Foi nessa hora que, quando eu vi essa Bíblia, meus pais estavam em casa, saíram para fazer não sei o que, acho que foi fazer compra. E eu fiquei com essa Bíblia na mão, aí eu li a introdução dela, o que ela fala, do que ela traz e tal. E na hora que eu estava lendo isso, Deus falou comigo, essa palavra tem um monte de promessas minhas. Eu dei um monte de promessa para os filhos meus. Como é que você pode dizer que é balela? E aí eu cheguei e falei, caraca, velho. Tá aqui, ó, tem um monte de coisa marcada aqui. Aí eu parei para pensar, mas tem gente que está usando essas promessas da forma errada. E para falar um pouquinho de promessas, eu vou falar uma coisinha para vocês. Vamos ver uma promessa que na verdade não está grifada aqui, mas veio através de um sonho para um cara chamado José. Vocês podem abrir em Gênesis 37. Essa Bíblia não é do meu pai. De quem que é essa Bíblia? Eu acho que você pegou a Bíblia de outra pessoa. Mas tudo bem. Seja lá quem for. Lucas Belfort Rodrigues. Vocês já devem ter achado, eu sou um cara lento na palavra com a mão esquerda, principalmente porque as páginas estão coladas ainda. Gênesis 37, versículo de 1 a 11. Eu vou tentar ler. E Jacó habitou nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com seus filhos, com os filhos de Bila, não Mila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Ele veio fofocar dos caras. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eles ficaram pé da vida com esse moleque. Porque ele era mimado e porque ele era mimado. É um ótimo motivo. Quando você é irmão mais velho, cara, você não precisa achar muito motivo para você ficar pé da vida com seu irmão mais velho. E sonhou também José um sonho, que contou aos irmãos, por isso aborreceram mais ainda. E lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse seus irmãos: tu deveras reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e este contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse:
que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Deus deu a José, através do sonho, uma promessa. Uma promessa de que ele ia livrar a família dele, a parentela dele, de uma grande tribulação, de um grande problema que eles iam passar, de fome, daqui a muitos anos. Mas esse José, ele não estava preparado ainda para isso. Ele não estava preparado para ser aquele que teria essa promessa de Deus, digamos, amanhã. Ele ia ter que passar por um monte de coisa. Vocês conhecem a história de José? Quem conhece? Quem conhece? José. As duas batendo papo, conhecem a história de José? Amém? Amém. Então eu vou dar um overview bem rápido. José, depois desse papinho aí de vocês vão ter que se curvar na minha frente, os irmãos deles ficaram pé da vida, deram uns tabefe nele, jogaram ele dentro de um poço, venderam ele para ser escravo, falaram para o pai dele que ele morreu. Aí ele foi ser escravo no Egito, foi trabalhar para um cara chamado Potifar. Era um cara assim que tipo, era exemplo, tudo que ele fazia, ele dava exemplo, ele fazia do melhor, fazia da forma mais honrada, justa e tudo mais. E mesmo assim ele acabou sendo tentado pela mulher de Potifar, que queria dar uns pegos nele. E aí o cara falou: não sou disso não, meu Deus não deixa e eu não quero. Importante isso, viu? Deus não deixa e eu não quero. Só um ponto que eu vou tratar mais para frente. E ele continuou sendo reto, justo e honrado. Aí ele passou por um momento que a mulher de Potifar aprontou uma com ele e acabou sendo preso. Aí quando ele foi preso, ele conheceu uns caras que serviam o faraó. Um deles lá, ele fez a interpretação dos sonhos, tal, que era um dom que Deus tinha dado para ele. E o outro falou: cara, quando eu sair daqui, vou lembrar de você. Só que ele se esqueceu. E passou um tempão, até que finalmente o faraó teve um sonho que ninguém conseguia decifrar. E aí esse cara se lembrou do coitado José que estava lá na masmorra até esse dia. O cara era tão fera, mas tão honrado, tão legal, que o cara que cuidava da masmorra deixou ele cuidar da masmorra. Deixou o preso cuidar, porque sabia que ele não ia fugir. Louco isso, né? Você vê, o cara, ele era tão gente boa que não fugiria, mesmo que ele... Bom, sei lá. Deus trabalhava nesse cara. Esse cara realmente era muito fera. Aí o faraó chamou esse cara. José foi lá, interpretou o sonho. O faraó falou: é isso aí, esse cara aí manja das coisas. E botou José para governar o Egito, passando assim por um monte de coisa assim. Eu dei uma bem resumida assim. José governando o Egito, e através da interpretação do sonho do faraó, ele estava preparando o Egito, porque em toda aquela região ali ia vir fome e seca durante 7 anos, mas antes disso viria muita fartura durante 7 anos. E o faraó falou: cara, te vira aí, organiza o negócio, para que durante esses 7 anos a gente guarde comida para aguentar os próximos 7. E foi o que ele fez. Aí chegando no fim dos 7 anos de fartura, ia começar os 7 anos de fome.
Aí a família dele foi lá no Egito trocar ideia com o governador e dar de cara com ele, certo? E finalmente acontece aquilo que estava previsto na promessa dada a ele por sonho, de que aqueles que estavam, sua família, chegariam até ele, se curvariam, agradeceriam a ele. E foi o que aconteceu. Para ele chegar nisso, ele teve que suportar os deboches da família, livrou seu coração de rancor, continuou amando a sua família, foi provado na escravidão, foi provado pela mulher de Potifar, foi provado na masmorra onde ele esteve preso. E finalmente, quando ele teve maturidade suficiente para que Deus pudesse colocar a promessa dele na vida dele, aí Deus fez a promessa acontecer. Tem outras passagens aqui que eu anotei, só dando um pouco de continuidade. Nessa aí, os descendentes de Abraão acabam indo para o Egito. E depois de muitos anos no Egito, aí vem Êxodo. O povo de Deus está sendo escravizado dentro do Egito. E Deus ouve o clamor do povo e se lembra da promessa que fez para Abraão, Isaac e Jacó. Então ele manda Moisés para livrar o povo do Egito. O que eu quero dizer aqui, nessa noite, as duas passagens agora que eu ia passar, mas eu vou pular elas um pouquinho, falam sobre as promessas que Deus fez para o povo de Israel. Muitas vezes a gente pega leituras da palavra, que Deus fez uma promessa para o povo de Israel, fala, não, essa promessa é minha. Só que a gente acaba tirando ela completamente do contexto. Deus não vai te tirar da escravidão do Egito, porque você não está mais na escravidão do Egito, certo? Ele não vai mandar Moisés para falar contigo, porque Moisés já não está mais com a gente. Mas tem algumas promessas que ele faz exatamente para a pessoa, como é a promessa no sonho de José. Ele falou direto para a pessoa, ele falou direto com ela, olha, essa é a promessa para você, e isso vai acontecer na tua vida. Da mesma forma, eu posso dizer que eu não posso tomar para mim a promessa de José, que todo mundo vai se curvar diante de mim. Não, essa foi a promessa que Deus fez para José. Aí eu te pergunto, quais são as promessas que Deus tem feito para você? Eu cheguei nessa conclusão pelo seguinte: todas as vezes que a palavra fala que Deus trouxe uma palavra, que Ele trouxe uma promessa, de duas uma. Toda vez que Ele vem falar com alguém, de duas uma. Ou Ele traz uma exortação, ou Ele traz uma bênção. Se Ele traz uma exortação, é para a gente mudar a nossa vida, porque a gente está fazendo algo errado. Se Ele traz uma bênção, Ele fala, você está indo muito bem, mas eu quero que você faça isso, isso e aquilo. E aí eu vi que várias promessas de Deus necessitam de uma contrapartida, necessitam da gente fazer alguma coisa. E era algo que eu não acreditava. Eu acreditava que, Deus dá como Ele acha que deve dar, como Ele acha que a pessoa merece ou não merece. Ou melhor, desculpa, tirando essa parte de merece ou não merece, porque eu acho que ninguém merece. Deus dá porque Ele é bom. Deus dá porque Ele quer dar e Ele ama você e por isso Ele quer te dar. Porém, por Ele amar você, Ele quer que além do que você já é, você faça mais isso e aquilo e seja melhor. Nessas promessas,
Eu peguei algumas aqui. Alguém abre para mim Salmos 89, versículo 34. Valendo! Salmo 89, versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Amém. Tem alguma outra versão? Alguém tem alguma outra versão? Não quebrarei meu conserto, não alterarei isso aí do meu lado. Amém. A versão que eu peguei aqui, eu peguei a versão internet do que tinha lá. Está escrito: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Quer dizer, se Deus falou, está falado. Amém? Se Deus disse, está dito. As promessas de Deus nunca falham. Josué 23, 14. Josué 23, 14. Josué 23, 14. Agora o dia da minha morte está perto. Todos vocês. 23, 14. O dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem no seu coração, no seu íntimo, que o Senhor, nosso Deus, me deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Amém. Tem alguma outra versão? A minha está bem diferente, mas no mesmo sentido. Josué 23, 14. Amém. A minha também fala a mesma coisa com algumas palavras diferentes. A palavra de Deus não falha, amém? Pelo menos é o que está escrito na palavra de Deus. Vocês confiam, vocês acreditam no que está escrito na palavra de Deus? Amém. Amém? Eu confio. Deus nos deu, Deus nos deu a promessa da vida eterna. Amém? Amém. Se encontra em 1 João 2,25. Valendo! 1 João 2,25. Amém? Mais alguma versão? Pode avisar aí, galera, vocês estão dormindo? 1 João 2,25. Falta só mais 32 promessas, gente. Amém. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. 1 João 2,25. 1 João. Nossa, a tua versão está completamente louca. Ah, gente. Esta é a promessa que Ele nos dá, a vida eterna. Ponto. A versão cacete. Ah, é assim mesmo. Eu não vou ter. Ah, é religião. Isso é uma coisa muito importante, gente. É a mesma pessoa, mas não é o mesmo livro. Aproveitando esse gancho, eu vou falar uma coisa muito legal para vocês e gostaria que vocês praticassem isso. Não é porque uma pessoa é um pastor, ou é um pregador, ou está aqui na frente com o microfone na mão, que vocês devem aceitar tudo que essa pessoa está falando.
pegue a palavra de Deus e confira. Leia e veja se realmente que aquilo que a pessoa está falando é verdade. Porque muita gente pega trechos e fala uma meia verdade, sabe? E dá só assim, na hora que você fala, nossa, verdade, amém, aleluia, glória a Deus. Mas se você pegar o contexto, você lê a palavra, você vê, mas peraí, cara, isso aí não era isso que estava falando, não. Então, na boa, gente, presta atenção, confira. Deus nos deu a palavra para a gente poder conferir. Tem uma passagem de Paulo, se eu não me engano, que Paulo foi pregar para um povo e a galera ficou meio pé atrás com ele. E aí ele pregou, trouxe a palavra e tal, saiu fora. E naquela época não tinha Novo Testamento, naquela época só tinha a Torá, né? E aí ele saiu fora. No dia seguinte ele voltou para pregar de novo. E a galera chegou toda animada, falando, cara, o que você falou realmente está nas Escrituras. Então, na boa, pega a palavra para ler, confira se aquilo que os pastores estão falando está na palavra realmente, se o contexto daquilo que eles estão falando realmente é o contexto da palavra. Estude a palavra, porque a palavra também diz que naqueles dias, se possível, enganaria até os santos. E os santos somos nós. Hoje, na internet, quando eu comecei a procurar sobre essa palavra que eu ia trazer, eu vi várias pregações e vídeos e etc., de várias pessoas que falavam abobrinha, mas hoje em dia tem um nome maravilhoso, sabe? A gente tem que prestar muita atenção. Por outro lado, vi umas pessoas metendo a boca nas pessoas que falavam abobrinha, só que estavam falando mais abobrinha que a pessoa que falava abobrinha. O cara começou a falar assim, não, mas aqui na palavra e tal, não tem disso. Aí eu peguei a palavra e uma das coisas que estava falando, se eu não me engano, foi um cara que estava falando mal de jejum. A galera de Jesus não fazia jejum. Aí eu peguei um texto de Mateus. De Mateus? Agora não lembro. Que falava que Jesus... Primeiro você pode ver o próprio Jesus jejuou 40 dias, né? Só 40. Fácil. Quantos conseguem fazer 6 horas de jejum? Não toma café da manhã e não almoça. Quem consegue fazer 12 horas de jejum? Das 6 da manhã às 6 da tarde. Dormindo não vale. Dormindo não vale. Não precisa se degladiar ainda, irmãos. O cara fez 40 dias. Eu imagino que quando ele começou ele deveria ser como eu, assim, né? Aí ele terminou o jejum, ele estava que nem um DVD, assim. Estava gordinho ainda. Eu aguentava mais uns 15 dias ainda. Vamos lá. Outra promessa. Essa aqui eu gostei pra caramba. Deus nos deu a promessa de novos corações e novos desejos. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Acho que eu vou começar a trazer 36, 26. Ezequiel 36, 26. Vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém. Vocês conseguem entender que tirando o nosso coração, que é da onde procede todas as nossas coisas, e colocando um novo coração, aleluia, ele está exatamente mudando a sua vida, mudando o seu caráter, mudando os seus desejos,
e colocando o Espírito Santo na tua vida, um novo Espírito, ele está mudando a forma como você age. Amém? Isso é uma promessa de Deus para nós. O que a gente precisa para ter essa promessa? Essa é simples, cara. É só pedir. É só pedir que Deus faz. É só falar: Deus, eu aceito você. Troca meu coração por um coração novo. Troca esse modo de pensar. Troca, ó Pai, esses pecados que estão enraigados na minha vida, que eu não consigo largar. Amém? Glória a Deus. A próxima, ele nos prometeu perdão. 1 João 1,9. Valendo. Amém? Tem outra versão? Essa bate com a minha aqui. A versão louca da Kézia. Não está aberta. Bonito isso. Vamos lá. Ele nos prometeu o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 a 23. Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Alguém tem outra versão? Hein? Não, ninguém tem outra versão. Quem aqui quer o fruto do Espírito nas suas vidas? Amém? Eu quero. Às vezes eu preciso de muita longanimidade e também mansidão. Olha, está acabando, gente, está acabando. Falta só uma folha só. Salmo 34, versículo 4. Versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, em nome de todos os meus temores. Amém? Quantas vezes a gente tem medo das coisas? Tem medo de fazer uma prova na faculdade, na escola, tem medo de trocar de emprego, tem medo de, sei lá, hoje em dia a gente tem medo até de sair na rua, porque a violência está tão feia que hoje em dia a gente tem que ficar esperto, né? E a palavra aqui diz bem clara, que eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele o quê? Ele o quê? Ele o quê? Ele o quê? Poxa vida! Então Deus não é um cara que fica lá em cima, sentado num trono maravilhoso, lindo, descansando, enquanto a gente está aqui ralando, né? Ele é um cara que ouve as nossas solicitações. Busquei o Senhor, mas também você precisa buscar o Senhor, né, cara? Você precisa buscar o Senhor, e buscar o Senhor, eu vou te dizer, buscar o Senhor não é ir no culto de sábado ou ir no culto de domingo. Buscar o Senhor não é cantar louvores no culto.
Buscar o Senhor não é só tudo isso. Buscar o Senhor é você ter uma vida digna, honrada, assim como José teve. Ter uma vida que honre a palavra de Deus, que as pessoas possam olhar para você e ver a palavra de Deus sendo verdadeira na tua vida, que as pessoas possam olhar para você e ver que Cristo está refletindo em você. Isso é buscar Deus. Muitas vezes a gente acha que o fato da gente congregar entre irmãos já basta para buscar Deus. A gente tem que colocar nosso coração na presença do altar e falar: Deus, troca esse coração, muda a minha vida, muda meu modo de pensar, muda meu modo de agir, e muda isso hoje, muda isso amanhã e todos os dias da minha vida, porque a minha carne me faz querer coisas que o meu espírito não quer, e eu fico lutando com isso o tempo todo. Eu preciso do Espírito Santo trabalhando na minha vida para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Amém? Por isso eu preciso buscar mais de Deus, porque buscando a Deus, o medo de perder para o inimigo passa, porque é Ele que vai fazer a vitória, não eu. Apesar de eu ser grande, eu não sou nada. Acho que eu não mato nem mosca. Mais um. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Vocês, apesar de saberem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo que não perder. Essa é a promessa das promessas, é uma das mais fáceis. Se você quer ter o Espírito Santo, se você quer ter o Espírito trabalhando na sua vida, mudando a sua vida, basta você pedir, que o Pai te dá. Bem, às vezes a gente fica com aquelas desculpinhas, fala: ai, mas eu não consigo, ai, mas é muito para mim, aquela montanha é muito alta, aqueles problemas que eu tenho, ai, é tão difícil. Mas o que você precisa para vencer é ter o Espírito Santo. O que você precisa para vencer as dificuldades, para vencer o medo, para vencer os problemas que Deus permitiu que aconteça na sua vida, é o Espírito Santo. E basta você pedir, que Ele vai te dar. Amém? Vou falar isso aqui, não vou não. Não. Isso aqui. Primeira Coríntios 10:13. Valendo. Primeira Coríntios 10:13. Nossa velha. Amém? Tem outra versão aí que alguém queira acrescentar? O Isa acabou de falar que ele postou isso no Facebook essa semana. Eu vi e curti. O que esse texto fala, galera?
Então, você quer dizer para mim que se eu falar, poxa, mas a tentação era muito forte, eu não aguentei. Então eu estou mentindo, né? Porque a tentação era forte, mas tinha uma saída, né? Muitas vezes a gente coloca essas desculpinhas para Deus. Ai, Deus, eu pequei. Mas sabe, não é porque eu quis, é que a tentação é muito forte. Falta de surra, moleque. A tentação era forte, mas eu te dei a saída, ó. A tentação estava ali, você podia suportar, eu dei a saída para você poder sair. Hein? É isso que Deus faz com a gente. Ele deixa a gente passar por tentação, mas ao mesmo tempo Ele mostra para a gente por onde a gente pode sair. Amém? E a última promessa, que eu acho que deveria ser a única coisa que a gente deveria se preocupar nessa vida. João 14, versículo 2 e 3. Valendo. João 14, versículo 2 e 3. Na casa do meu pai é muitas moradas. Se assim não fora, eu vou ter. Eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Amém. Sua versão é a versão nossa também? A versão É a mesma que eu peguei aqui desse texto. Alguém tem uma versão diferente? (14, 2 e 3). Alguém tem uma versão diferente? Jesus promete que Ele foi preparar lugar para cada um de nós. E que Ele vai voltar para levar a gente para o lugar que Ele preparou. Será que a gente tem tido intimidade suficiente com Deus para ir morar com Ele? Normalmente a gente chama pessoas para nossa casa para visitar. A gente não costuma chamar qualquer um. A gente chama quem é amigo, quem a gente conhece. A gente não coloca qualquer pessoa dentro da nossa casa. Será que nós estamos preparados para quando Jesus voltar? E eu te digo que Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar amanhã. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, toda vez que venho pregar aqui, ó Pai, praticamente a mensagem é sempre a mesma, Senhor. A mensagem é simples. A mensagem é sempre aqui. Nós precisamos ter mais intimidade contigo. Nós precisamos ser amigos seu, verdadeiros amigos, ó Pai, que está contigo o tempo todo, que pode conversar contigo, trocar ideia, que pode falar dos problemas, que pode desabafar, que pode confiar que o Senhor vai estar ali para ajudar. Senhor, como podemos receber promessas hoje, ó Pai? Como podemos receber promessas de Ti, Senhor, se o afastamos de nós, Senhor? Como é que eu posso receber, ó Pai, uma sarça ardente na minha frente, com a Tua voz poderosa falando para mim,
o que eu devo fazer, como eu devo agir, se eu mantenho o Senhor afastado, Pai. Se quando o Senhor me chama, quando o Senhor fala comigo, Pai, eu fujo de Ti. Eu prefiro, Pai, sair para as brincadeiras, sair para a tangente. Eu prefiro não levar a sério. Eu prefiro, Pai, fazer piada. Pai, eu falo dessas coisas porque eu sou assim, Senhor. Quantas e quantas vezes, ó Pai, em situações complicadas, em situações difíceis, a minha válvula de escape é a brincadeira, Senhor. Senhor, quantas e quantas vezes, ó Pai, no momento de chorar, eu prefiro fazer piada. No momento de reconhecer o erro, eu prefiro fazer uma brincadeira e fingir. Senhor, te agradeço, ó Pai, porque o Senhor não desiste de mim, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor não desiste de nenhum de nós, ó Pai. O Senhor continua a insistir, o Senhor continua a falar, o Senhor continua a tocar, o Senhor continua a enfiar a mão no meio desse lamaçal de pecado que a gente vive, fingindo que nós somos crentes, mas vivendo na imundície. O Senhor insiste em enfiar a mão nesse poço e puxar a gente para cima, e limpar, e arrumar, e tirar as vestes sujas e colocar vestes limpas, e lavar com teu sangue, purificar, porque o Senhor é o Deus de amor, porque o Senhor é o Deus cheio de bondade, cheio de... Eu não sei nem como me expressar, Pai, porque eu não teria a paciência que o Senhor tem comigo. E eu sei que cada jovem aqui, ó Pai, sabe que o Senhor tem sido paciente, no íntimo, no coração, lá dentro, sabe onde as coisas machucam, sabe onde o dedo aponta. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor mandou seu filho, Pai, não esperando o Senhor que ele viesse resgatar um santo, mas que ele pudesse restaurar a vida de um pecador, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito isso a cada dia, Senhor. E a cada dia eu te peço, Pai, renova a minha vida, renova a minha mente, renova o meu coração, Pai. Ó Senhor, eu te peço, Pai, a cada dia o Senhor renove a vida e o coração de cada jovem aqui, Senhor. Senhor, nesse momento eu intercedo por cada coração dessas crianças que estão na Tua presença, Pai. Senhor, muitas vezes, ó Pai, se acham, Pai, cheios de sabedoria, Pai, e não conhecem nada da vida. Se acham, Pai, cheios do direito, Senhor, e não sabem nem das leis. Pai, obrigado pela Sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor coloca dos Teus anjos ao nosso redor para nos proteger, livrar de acidentes e incidentes. Mesmo assim, a gente nem pedir, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer melhor para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor coloca, Senhor, pessoas que nós nem conhecemos, de joelhos no chão, orando, intercedendo pelas nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso conosco, Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa nos incomodar, possa falar na nossa vida, possa falar no nosso coração. Senhor, revela, Pai, revela aquilo que te incomoda, revela, Senhor, aquilo que o Senhor não se agrada na nossa vida, para que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente se arrepender, ó Pai, e pedir perdão, Senhor, porque se verdadeiramente, ó Pai, nós nos arrependemos na Tua presença e pedimos perdão, nossos pecados serão perdoados e nós seremos nova criatura. Ó Senhor, ensina-nos, ó Pai, a ter postura, Senhor, constante na Tua presença, que nossa vida não seja, ó Pai, uma montanha russa, que uma hora nós estamos lá em cima, aleluia, glória a Deus, e no instante seguinte nós estejamos lá embaixo, de novo no pecado. Pai,
que nós possamos ter uma vida constante na Tua presença, sem olhar para os lados, sem olhar para trás, olhando simplesmente para Jesus Cristo, que é nosso alvo, olhando para Jesus Cristo, que é nosso mentor, olhando para Jesus Cristo, que é aquele que é o nosso molde, aquele que nós devemos nos tornar, ó Pai. Nós devemos nos tornar como o Teu Filho, ó Pai, santos na Tua presença, Senhor. E nós podemos ser santos, ó Pai, porque Ele foi santo, Senhor, e Ele é santo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém? Desculpa aí a palavra meio monótona, alguns estão cansados, e o meu jeito de falar assim também ajuda, mas foi a forma como o Espírito quis que eu conduzisse. Amém? Teremos louvor, teremos anúncios.